Irmãos, ainda de pé, leiamos o texto de João 8, 58. João 8, 58. Assim diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes de que Abraão existisse, eu sou. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Podem se sentar. Deus não dá asas à cobra. Alguém já ouviu essa expressão alguma vez? Bastante, né? Alguém já deve ter tido a experiência de ter um colega de trabalho super gente boa, até o momento que é promovido e vira um carrasco. Por quê? Por conta dessa frase, né? Deus não dá asas à cobra. Esse ditado popular, ele diz que existem pessoas que, ao receberem uma certa autoridade, elas excedem os limites. Elas não sabem lidar com isso. Sobe a cabeça e elas acabam usando dessa autoridade ou desse poder que lhes foi conferido de forma errônea. Mas perceba que algo foi dado a essas pessoas, autoridade. Foi dado algum tipo de poder. E no nosso país, os poderes eles são divididos justamente para que não houvesse, não que não haja, mas para que não houvesse um sobrepor a esse poder. Então, o nosso Estado ele é dividido em 3 poderes, né? O executivo, o judiciário e o legislativo. E a ideia é que cada um desses poderes tem o seu campo de autoridade para que a democracia prevalecesse. Mas não necessariamente eles param onde lhes foi conferido poder. Eles muitas vezes excedem ou vão além do que lhe foi conferido, do que foi dado. Mas porque eles não sabem lidar com a autoridade que lhe foi dada. Muitas vezes juízes também, que o Estado confere ao juiz poder para julgar situações ou pessoas. Muitas vezes eles julgam de acordo com as suas Infelizmente, os seres humanos eles não são capazes de lidar com alguém que recebeu autoridade, mas que exerce essa autoridade com santidade. Alguém que não recebeu qualquer autoridade, mas recebeu toda a autoridade. É Jesus Cristo. Enquanto homens não sabem lidar com a autoridade, nós estamos diante de um Deus que tem toda a autoridade. Porque Ele é um Deus grandioso. Ele é um Deus maravilhoso. Mas antes eu quero trabalhar um pouco com o texto com vocês, né? Porque esse texto, ele começa ali no verso 21. E acontece que Jesus ele está falando que ele iria para um lugar em que aqueles que o escutavam não saberiam onde buscá-lo, não poderiam ir com ele. E ali ele estava falando sobre a consumação da sua obra, sua morte e ressurreição. É interessante que as pessoas estavam ali, por não entenderem o que ele estava falando, eles pensavam, poxa, eu acho que Jesus vai se matar. É isso que ele vai fazer. E Jesus, por entender que eles não estavam compreendendo a sua mensagem, começa a tentar explicar. E ele explica a sua mensagem de que ele iria para um lugar, mas que ele estava preparando o lugar para aqueles que crescem nele. Jesus, ele recebeu a autoridade do Pai, e era isso que ele estava tentando mostrar para aqueles homens que estavam ali. E por ele ter recebido a autoridade do Pai, ele podia conceder coisas aos homens, poderia conceder a vida eterna. Então, mais à frente, não
especificamente, Jesus vai falar, olha, estou indo preparar um lugar, mas ele só prepara o lugar porque ele tem autoridade para isso. Jesus, ele tem autoridade, e era isso que ele estava querendo mostrar. E ele mostra isso em 3 partes, porque esse texto que vai do verso 21 até o final do capítulo, o verso 59, Jesus usa por 3 vezes a expressão em verdade, em verdade. É interessante que essa expressão, que é amém, amém, ele aparece 25 vezes no livro de João. E esse amém, amém, ele não quer dizer simplesmente uma verdade qualquer, mas é uma verdade solene, uma verdade, eu sei que é um pouco redundante eu falar isso, mas uma verdade verdadeira, uma verdade absoluta, uma verdade que vem do próprio Deus. E é por isso que ele fala em verdade, ou amém, amém. E nesse texto ele fala isso por 3 vezes. Uma no verso 34, outra no verso 51 e por último que nós lemos no verso 58. E essas 3 vezes que ele usa em verdade, ele está testando a sua autoridade. A primeira, ele atesta a sua autoridade como filho de Deus. A segunda, ele atesta a sua autoridade como quem pode dar a eternidade. E por último, ele atesta a sua autoridade como o próprio eterno. Aquele que era, aquele que é aquele que sempre será o Deus eterno. Inclusive, na nossa devocional, estava falando sobre, o tema era o eterno. Porque é esse Deus que nós estamos diante. Não é um Deus qualquer, mas é um Deus grandioso, é um Deus maravilhoso. Nós estamos diante do Deus Jesus Cristo, do Deus que está acima de tudo e de todas as coisas. Em primeiro lugar, leiamos o verso 34 até o verso 36. E aqui Jesus está mostrando a sua autoridade, porque ele é filho de Deus. E diz assim a palavra do Senhor: replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Perceba, aqui Jesus está atestando a sua autoridade, mostrando que ele é filho. Ele não é qualquer um. Ele não está de passagem na casa do Pai. Ele é filho de Deus. E por ser filho de Deus, ele tem poder. Ele fala, eu não sou um escravo. Porque o escravo, ele não tem poder. O escravo, ele nada pode fazer. O escravo, ele apenas recebe ordens. Ele age pelas ordens. Ele pode fazer apenas aquilo que lhe mandam. Ele não pode fazer nada além disso. Mas Jesus, ele não é escravo. Jesus, ele é filho de Deus. O escravo aqui é alguém que comete pecado. E aqui ele fala, né? Todo que comete pecado é escravo de quem? Do pecado. E aqui ele está contando um pouco da nossa história. Porque nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lembre que nosso pai, Adão, pecou. E nós herdamos, porque ele era nosso representante federal, nosso representante diante de Deus, porque ele pecou, toda a humanidade herda esse pecado, e nós estávamos afastados de Deus, estávamos afastados da salvação, nós não tínhamos acesso a Deus, nós éramos escravos do pecado, nós não agíamos por conta própria, mas nós agíamos manipulados ou condicionados ao pecado, porque nós éramos escravos do pecado. Nós não podíamos fazer nada por nós mesmos, porque a nossa inclinação é o pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas Jesus, ele mostra sua autoridade em que ele não é escravo do pecado. Lembre que Jesus, ele foi tentado, mas em nada, absolutamente nada ele pecou, porque ele é filho de Deus. Jesus, ele, enquanto Adão, num cenário de abundância, num cenário tranquilo, um cenário calmo, que era o Éden, ele peca. Jesus, no deserto, num cenário hostil,
num cenário árido, ele vence a tentação, ele não peca. Ele não é escravo, ele é filho de Deus. E Satanás tenta manipular Jesus exatamente nesse ponto, naquele momento, em que, se és filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Mas o filho não está condicionado ao pecado. O filho não escuta a voz de Satanás. O filho, ele não peca, porque ele não peca, ele não é manipulado pelo pecado. Ele é filho. Ele tem todo o poder, ele não cede. É interessante que o texto continua falando, o escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. E aqui ele fala essa frase que é maravilhosa. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. Livres. Nós somos livres, não porque nós vencemos o pecado, mas porque Cristo venceu e derrotou o pecado. Algo nos foi conquistado na cruz. E porque nos foi conquistado na cruz, hoje nós podemos aproveitar e nos alegrar dos benefícios que Cristo conquistou na cruz. O Filho de Deus morreu em nosso lugar, para que nós não fôssemos mais escravos do pecado. Mas agora nós, em Cristo, somos libertados do pecado. É por isso, meus irmãos, que você pode lutar contra o pecado em Cristo Jesus. E se você lutar contra o pecado em Cristo Jesus, certamente você vencerá, não pelas suas capacidades, mas porque Cristo conquistou essa liberdade para o seu povo. E é o mesmo Cristo que a palavra de Deus fala, que intercede por nós. Olha que maravilhoso. Talvez as nossas orações, elas podem não ser escutadas, porque muitas vezes a gente ora bobagem, né? A gente pede o que não deve. Mas o Pai escuta o Filho e certamente o atende. E a palavra de Deus fala que Cristo intercede por nós. O Filho de Deus, ele não sai da casa. E é ele que intercede por nós. Então, se você lutar contra o pecado, e eu sei que muitas vezes é difícil, há pecados que estão tão incrustados em nossos corações, que é difícil de abandonar. Mas lute contra o pecado, não desanime. Esse texto está nos ensinando a não desanimar diante da luta contra o pecado. A não desanimar, porque a Cristo foi dada autoridade. E essa autoridade ele usa para libertar o seu povo. Ele é filho de Deus, ele tem toda a autoridade, ele não sai da casa do Pai. E ele intercede por nós, para que nós vencêssemos o pecado, dia após dia. Não se entregue ao pecado. Não se entregue às tentações. Não se entregue, porque Cristo venceu na cruz. Não se entregue, porque aquele que tem autoridade é o Filho de Deus. Não se entregue, porque Cristo conquistou essa liberdade na cruz por nós. Em primeiro lugar, Cristo ele demonstra a sua autoridade, mostrando que ele é o Filho de Deus. Em segundo lugar, em que ele dá a eternidade. E aqui leia comigo o verso 51. Assim diz a palavra de Deus. Em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, não verá a morte eternamente. Se alguém guarda a minha palavra, não verá a morte eternamente. A Cristo foi dada a autoridade de dar a salvação, de dar a eternidade. Mas não a qualquer um, mas aqueles que Deus escolheu. E esses que Deus escolheu guardam sim a sua palavra. Antes de entrar no meio reformado, na teologia reformada, eu vim de uma teologia meio que bagunçada, de uma igreja que era muito bagunçada. E eu até estava compartilhando com um grupo que nós tínhamos uma ideia de que se eu pecar e morrer agora, eu vou para o inferno. E era algo meio inconstante, meio instável. Parece até aquela brincadeira de vivo morto, né? Vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto. E vivia nessa esquizofrenia muito louca. Que ora você era salvo, ora você era condenado. Agora você é salvo, agora você é condenado. E meu irmão, se você pecar andando de bicicleta e um carro passar por cima, já era. É uma instabilidade. É um medo constante. É um medo constante porque não entendeu que a Cristo foi dada a autoridade de dar a salvação.
aos filhos de Deus, aqueles que creem na sua palavra. E porque não entenderam essa mensagem, acreditam que a salvação é mérito da pessoa. É mérito da pessoa de conseguir fazer a vontade de Deus. Mas a grande realidade é que nós não conseguimos por nós mesmos. A salvação, ela não nos foi dada porque nós conquistamos. Mas como já falei, a salvação nos foi conferida porque Cristo conquistou. Cristo que tem o poder de dar a eternidade. Isso nos traz segurança. Isso nos traz segurança porque eu sei que não depende de mim. Mas é lógico, eu respondo a essa salvação andando em santidade. Como diz a palavra aqui, se alguém guardar a minha palavra, aquele que foi salvo, aquele que recebeu a salvação, responde a isso guardando a palavra de Deus. Responde a isso vivendo em santidade. O fato de Cristo ter conquistado algo por nós na cruz não quer dizer que eu posso pecar, não quer dizer que eu posso me entregar ao pecado, afinal de contas, uma hora Ele vai me salvar. Não é isso. Mas porque Ele conquistou algo na cruz por mim, eu vivo em santidade, em resposta ao que Cristo fez. Eu amo a sua palavra e vivo de acordo com a sua palavra. Eu amo o meu Senhor, porque eu amo o meu Senhor, eu amo a sua palavra e eu aguardo. Eu amo a sua palavra e a leio. Eu amo a sua palavra e medito nela de dia e de noite, para andar corretamente segundo a palavra de Deus. A Cristo foi dada a autoridade de dar a salvação, para que nós andássemos em santidade neste mundo. Como eu falei ontem, nós somos peregrinos neste mundo. Nós andamos nessa peregrinação. Mas nós não andamos como quem está abandonado. Nós temos a palavra de Deus para nos guiar. Nós devemos guardar essa palavra, porque a nós, por Jesus, foi dado sabendo que eu não vivo no vivo morto, mas que a salvação é certa, porque ela nos foi dada por aquele que tem autoridade. E o verso 59. Do 56 ao 59, melhor. 56 começa falando: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem neles, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. É interessante que o povo aqui estava se gabando por ser filho de Abraão. Ele está falando, nós somos filhos de Abraão. Aqui, nós estamos aqui, no patamar da sociedade, porque nós somos filhos de Abraão. Como falavam isso com orgulho. Mas Jesus fala, olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iriam entender o que eu estou falando. Vocês me conheceriam. E aqui ele fala, Abraão viu meu dia e se regozijou. Como assim Abraão viu o dia do Senhor e ficou alegre? Se Jesus tinha apenas 33 anos ali. Como assim? O que Jesus está mostrando é que ele é antes de Abraão. Ele é antes de Isaac, ele é antes de Jacó, ele é antes de Adão. Jesus é o Deus eterno, é o Deus imutável, aquele que era, aquele que é e que sempre será. Aquele que no livro de João começa falando no capítulo 1, no princípio era quem? Era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo não era qualquer um, o Verbo é Deus. É interessante que muitas religiões tentam mudar isso. E há religião que até muda o texto bíblico que eu acabei de citar.
Por exemplo, o testemunho de Jeová, se você lê a Bíblia deles, está escrito: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. Eles diminuem a pessoa de Cristo. Eles tiram a autoridade de Cristo, a autoridade que foi dada pelo próprio Deus, porque Ele é Deus. Cristo não é simplesmente um Deus menor, ou um Deus qualquer, não. Ele é o próprio Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. E o mesmo João, que escreveu Apocalipse, ele vai falar de Jesus que ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Jesus, ele é o Deus eterno. Jesus é o Deus que desde o princípio, ele é. Na nossa confissão de fé vai falar que ele é o eternamente gerado de Deus. Jesus Cristo, ele tem toda a autoridade, porque ele é Deus. Primeiro, ele é o Filho de Deus, porque ele é o Filho de Deus, ele tem o poder de dar salvação. E isso só acontece porque ele é o próprio Deus eterno. Ele não está limitado aos tempos e às eras. Ele não está limitado às condições do mundo. Muito pelo contrário. Ele tem todo o poder e ele exerce o seu poder. A palavra de Deus fala que a Jesus Cristo foi dado todo o poder, tanto nos céus quanto na terra. Jesus Cristo é poderoso. Nós não estamos diante de qualquer um. Nós não estamos diante de um Deus qualquer, de um Deus como outros acreditam, um Deus menor. Não, estamos diante do Deus majestoso e glorioso, do Deus altíssimo, do Deus eterno, do Deus imutável, do Deus imortal, o Deus que sempre foi, o Deus que é e sempre será. Esse Deus está diante de nós e isso nos dá alegria, a alegria de poder louvar a Deus, e não um Deus distante, mas um Deus próximo. Apesar de sua grandeza, apesar de tudo que Ele é um Deus que está conosco. Afinal de contas, Ele mesmo conquistou algo para nós. Meu pai, ele falava, que Deus ele podia escrever um decreto, podia fazer isso, podia fazer aquilo, mas não. Era necessário que o Filho de Deus viesse morrer em nosso lugar para termos a salvação. Era necessário que isso acontecesse. Perceba que não é um Deus distante. Apesar de ser o Deus eterno, não é um Deus distante. É um Deus que se faz próximo de nós. E repito, isso nos dá segurança. Segurança porque a nossa salvação, ela não vem de qualquer um, vem do Deus eterno. A eternidade nos foi dada, não por qualquer um, mas a eternidade nos foi dada pelo próprio Deus eterno. Nós podemos dormir seguros, sabendo que a nossa salvação é certa, sabendo que nós não a perderemos, porque ela foi conquistada pelo Deus eterno. Essa música chata aqui. Irmãos, isso é motivo de nos alegrarmos. Nós não vivemos mais numa segurança inconstante. Ora eu tenho, ora não tenho a salvação. Mas nós podemos repousar num Deus que nos dá segurança, porque Ele tem, sim, toda a autoridade. Ele tem, sim, toda a autoridade, tanto nos céus quanto na terra. E se Ele nos deu a salvação, nada pode tirá-la. Nada pode tirá-la. Porque foi o Deus eterno que nos deu a eternidade. E é por isso que nós podemos ter segurança. Nós não precisamos mais temer. Nós não precisamos mais ficar naquela ansiedade de que, será que eu sou capaz de conquistar a minha salvação? Já te adianto, você não é capaz de conquistar a salvação. Mas aquele que é capaz, Ele a conquistou na cruz. E ninguém pode tirá-la. Ninguém pode tirá-la. Louve ao Senhor por isso. Agradeça ao Senhor por isso. Porque não existe tesouro maior que a sua presença. E essa presença nos foi dada para vivermos nela pela eternidade. Isso é a alegria de todo cristão.
Louvemos ao Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Te louvamos porque o Senhor, o Filho de Deus, nos deu a eternidade, porque o Senhor é o Deus eterno. E nós te agradecemos, ó Deus, porque nós não somos capazes de conquistar a salvação pelas nossas capacidades, mas Cristo se fez carne, habitou entre nós, viveu entre nós, padeceu pelos nossos pecados e conquistou a nossa salvação naquela cruz. Nós somos gratos, ó Deus, porque nós não éramos capazes de sofrer o que o Senhor sofreu, de suportar o que o Senhor suportou, mas o Senhor fez tudo isso por amor ao seu povo. E nós, nessa manhã, Deus, te agradecemos por tamanha salvação, por tão grande salvação. Te agradecemos porque a eternidade nos foi dada e ninguém, absolutamente ninguém, pode tirá-la, porque nos foi dada pelo próprio Deus eterno. Te agradecemos, Deus, porque nós não somos merecedores de tamanha graça. Não somos merecedores de tamanho favor, porque somos pecadores, ó Deus. Mas ainda assim o Senhor nos amou. Mesmo nós pecadores, o Senhor nos amou. E porque nos amou, nos deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que hoje nós tivéssemos o privilégio de o adorar, o privilégio de viver e guardar a sua palavra, o privilégio de viver nessa vida olhando para Cristo, para um dia viver com Ele eternamente, ver o privilégio de receber a salvação pelo próprio Deus eterno. Te agradecemos, ó Deus, por tão rica bênção que o Senhor nos conferiu. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém.